Mais de 6 milhões de eleitores estarão a caminho dos locais de votação no próximo domingo para escolher novos prefeitos e vereadores nos 184 municípios do Ceará. A quase totalidade das pessoas aptas a votar usará um sistema eletrônico e, para isso, em termos de segurança, é preciso que tenhamos o bom funcionamento da rede elétrica. Ao longo dos últimos dias, o TRE e a Enel definiram ações para garantir estabilidade no funcionamento dos equipamentos dos 6.805 locais de votação, onde irão funcionar 25.461 sessões. Com mais detalhes sobre o funcionamento da rede elétrica no dia da eleição, o Jornal Alerta Geral recebe hoje o engenheiro Francisco Queiroz, diretor da área de alta tensão da Enel no Ceará. Na conversa, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Jornalista Luzenor de Oliveira, bom dia. Bom dia, Marcos Surlan, bom dia a você, ouvinte internauta. Seja bem-vindo, engenheiro Francisco Queiroz, para a gente bater um papo sobre um assunto que interessa muito aos candidatos, aos eleitores e aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral. A Enel já definiu toda a logística para garantir estabilidade no funcionamento, no fornecimento de energia elétrica, tanto na região metropolitana de Fortaleza quanto no interior do Ceará, no domingo, dia de votação. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, com a finalidade de garantir a estabilidade do sistema elétrico no dia da eleição, a gente tem um plano no começo do mês, com manutenções, alocação de equipamentos, definição de escala dos profissionais que vão trabalhar e, sobretudo, um ajuste operacional do dia com o TRE, onde nós temos identificado todos os pontos de votação, e esses pontos, ao serem identificados, caso falte energia, tem uma prioridade no atendimento. Também a gente conta com recursos operacionais estrategicamente colocados em todo o estado do Ceará, como geradores portáteis, inversores, subestações móveis que podem ser deslocadas em caso de um acidente, de uma necessidade mais grave. Mas o normal, o que tem acontecido ao longo de todas as eleições que a gente se prepara, são falhas pontuais em que as nossas equipes atuam de imediato para poder sanar aquela situação de emergência. Mas dentro desse nosso plano operacional, nós temos aí todo o nosso contingente de técnicos, eletricistas, engenheiros de plantão nesse dia. Temos também o plano de comunicação com todos os órgãos, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar, de maneira a garantir que qualquer solicitação desses órgãos seja atendida, mas principalmente aquelas solicitações do TRE para que a gente possa agir de maneira rápida e restabelecer a energia caso falte. São 6.805 locais de votação na região metropolitana de Fortaleza e no interior do Ceará. Tem áreas aqui nesse mapa do Ceará que despertam mais preocupação nessa agenda da Enel com o TRE? Os pontos, assim, de mais preocupação nossa, onde se volta um trabalho mais preventivo, é onde tem as áreas de apuração. Porque o contexto geral, a gente tem uma preocupação em todo o estado do Ceará, tem uma estabilidade elétrica pré-definida para toda essa operação, através de transferência de carga, subestações. Então, a gente não tem uma preocupação sobre o ponto de vista elétrico. A nossa preocupação mais é garantir que os pontos mais importantes para o TRE, que são os pontos de apuração, que geralmente essa apuração se inicia depois das 17 horas, 18 horas, a gente manter o nosso plantão aí já em pontos mais reduzidos, para que a gente possa ter essa continuidade até a finalização e o resultado final sem nenhuma intercorrência. Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com o diretor de alta tensão da Enel Ceará, engenheiro Francisco Queiroz. Também conosco aqui no Jornal Alerta Geral, o jornalista Beto Almeida. Bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia ao engenheiro Francisco Queiroz. Boa sorte, eu desejo também, lógico, e um bom trabalho nesse dia que está sendo programado para as eleições municipais no próximo domingo. Queiroz, eu pergunto para você o seguinte, você falou que vai ter aí todo um contingente de servidores da Enel que já vem sendo trabalhado para isso.
esse percentual vai ter um acréscimo significativo, ou seja, qual é o total de servidores da Enel, de funcionários, de colaboradores que vão estar trabalhando, atuando junto a esse trabalho de suporte das eleições? Olha, o incremento de servidores, ele se dá basicamente no call center, onde a gente tem toda uma capacidade interna. Se precisa, a gente tem transbordo para as outras unidades do Rio e São Paulo, de maneira a garantir que todo o contato feito com a empresa, a gente possa atender de maneira muito rápida. O incremento de contingente que a gente tem, nesses dias, a gente atua exclusivamente com manutenção, não tem equipes fazendo serviços programados, todo o nosso efetivo que trabalha no dia a dia fazendo manutenção preventiva, ele é voltado apenas para corretiva, caso haja uma falha. Equipes que trabalham em outros sistemas, como ligação nova, isso significa um incremento de aproximadamente 20%, 30% no contingente, caso necessário, vão estar disponíveis, mas o contingente dessa operação, ele é suficiente para manter estabilidade, porque também nós vemos acompanhando todo o clima, pelo clima-tempo, as previsões de tempo, né? Não temos chuva prevista até agora, mas a gente vai atualizar isso na sexta-feira. Caso tenha alguma região com chuva, a gente já direciona equipes para dar um reforço naquela região, porque essa é a nossa maior preocupação. Tendo chuva, a gente geralmente tem problema, porque tem os outros, as tratativas que a gente precisa fazer, né? Pode ter descarga atmosférica, pode ter algumas coisas que o dia a dia não tem. Então, de maneira preventiva, caso alguma área do estado do Ceará se confirme que terá alguma chuva, a gente já, de maneira preventiva, direciona um reforço de equipes para aquela região. Mas, por enquanto, a previsão é tempo normal, sem chuvas, e o nosso contingente está bem dimensionado para atender de maneira rápida a todas as necessidades que tenham, porventura, durante essas eleições. O senhor destacou aí um ponto que eu achei interessante, que é exatamente a disponibilidade de geradores e mini geradores como ações preventivas, né, e de suporte para o dia das eleições. Tem algumas regiões específicas que vão, por exemplo, ter esse cuidado em relação ali à permanência de geradores como suporte ali, como reserva para um caso de uma falta de energia? Ou o senhor tem ideia de qual é o total desses geradores e mini geradores que vão estar aí distribuídos pelo estado? Esses mini geradores são geradores de pequeno porte mesmo, eles são suficientes para atender a carga ali do ponto de votação, mas a gente tem, são 18 unidades, centros de serviço que tem espalhados. Todos esses centros de serviço têm estrategicamente esses equipamentos alocados. As nossas viaturas também têm um dispositivo que pode ser ligado à bateria, que é o chamado inversor. Esse inversor também tem uma capacidade de ligar, se necessário, fazer a ligação de uma urna sem nenhum problema. Os equipamentos utilizados na eleição são equipamentos de pequena potência. Então, por isso, essa facilidade da gente poder suprir de maneira rápida. Mas a gente também tem geradores em todas as regionais que podem ser acionados caso uma falta maior, caso seja necessário. O senhor manifestou a preocupação que a Enel vai tentar agilizar ao máximo o atendimento à população, atendimento a essas demandas. Mas o Beto Almeida perguntou sobre a estrutura, a logística. Quando o senhor fala atendimento com agilidade, isso significa dizer em quanto tempo? Uma vez que nesse período circunstancial da eleição, principalmente da votação, há uma necessidade até mesmo de uma pressa maior para a energia não faltar, o serviço não faltar e não falhar. Bom, a estrutura que está montada significa dizer que ao entrar uma incidência, uma reclamação de falta de energia em uma unidade que está mapeada como ponto de votação, nossas equipes são direcionadas imediatamente àquela região. Nós sabemos também que todas as urnas elas têm uma bateria, mas pode ser que falham, mas o nosso tempo de atendimento para esses casos vai ser imediato. Entrou a incidência, a equipe é designada, aí nós temos o tempo de deslocamento, né, que aí
você tem, por exemplo, várias equipes em Fortaleza, o tempo de deslocamento médio de Fortaleza é 20 minutos, mais ou menos. Pode ser que esse tempo seja muito menor, dependendo da posição em que aquela viatura se encontra. Mas as viaturas estão espalhadas em todo o território, né, em todas as regionais, em todos os municípios, de modo a atender aquilo ali com prioridade. Entrou a reclamação, temos a identificação que essa reclamação é de um ponto de votação, ele é direcionado com prioridade e a equipe já inicia o deslocamento para aquele atendimento. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o diretor de alta tensão da Enel, Francisco Queiroz. Francisco, agradeço a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral, desejar a você e todos que fazem a Enel um bom trabalho e sucesso nessa estrutura montada para que nós tenhamos também um dia de votação bem tranquilo, sem contratempos no fornecimento de energia elétrica. A você, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Bom dia, muito obrigado, e a importância dessa mensagem para que todos tenham tranquilidade e cumprir o nosso papel como eleitor, né? Muito obrigado. E daqui a pouco vamos continuar falando sobre as eleições municipais de 2024, a mobilização dos eleitores, dos candidatos e também todo o trabalho, todas as ações montadas pelo Tribunal Regional Eleitoral para você, eleitor, eleitora, votar com tranquilidade no domingo. Daqui a pouco, muito mais.